É o seguinte, gente, semaninha de retomada, talvez, da popularidade do governo Lula, a crise das IAs ainda não terminou, o Centrão segue no alvo, e o Reinaldo Azevedo está denunciando na coluna dele, eu retomo um pouco o editorial que eu fiz ontem. O Reinaldo Azevedo, de fato, é muito corajoso, porque o Centrão, a galerinha da bufunfa, como diz o Paulo Nogueira Batista, o economista, que aliás é um baita pensador a respeito de uma economia que realmente inclua os mais pobres, a turma da bufunfa, o candidato da turma da bufunfa chama-se Tarcísio de Freitas. E eu não sei se vocês sabem, o Reinaldo trabalha para o UOL, que é do grupo Folha, da Folha de São Paulo, que é o dono do PagSeguro, que é o dono das maquininhas de cartão, que é um banco, na prática. Reinaldo Azevedo trabalha num veículo de banqueiros. A gente tem ele também como principal colunista da Band News, que é uma das famílias mais tradicionais da mídia corporativa de São Paulo. E ele está colocando o dedo na ferida no sentido de dizer que o projeto Tarcísio de Freitas é o sonho dessa direita bolsonarista que quer se livrar do Bolsonaro e continuar com seus ideais. O Reinaldo está fazendo essa denúncia dentro da própria empresa, dentro da própria imprensa. A imprensa que está do lado de Tarcísio, que vai fazer campanha para Tarcísio, que expôs uma coluna do Jair Bolsonaro defendendo a democracia para fazer campanha para o Tarcísio. Reinaldo Azevedo está fazendo essa crítica dentro dessa imprensa. Então tem que ser muito valorizada essa crítica localizada. Porque nós, de fora, nós conseguimos fazer. Porque nós não temos o compromisso que esses banqueiros e congêneres têm. E a campanha deles para Tarcísio já começou. Já começou, como diz o Lucas Pereira aqui. Bom dia. Eu adoro que o chat ele vai enriquecendo o meu editorial, né? A gente vai envolvendo vocês vão participando desse momento em que a gente vai construindo conhecimento juntos, né? E depois vira um corte que vocês depois podem compartilhar nas redes sociais, por isso é importante financiar bem esse canal. Mas ele vai criticando por dentro. 2026 já começou. Já começou ontem. Já começou com as pesquisas de opinião, o pesquisismo que insiste em colocar o Lula para baixo. Que insiste em dizer que esse governo não vai conseguir terminar. Que insiste em fazer esse tipo de investida. A investida deles já começou. A investida deles já está localizada contra nós. Não se enganem. Não se enganem. O olhar deles agora é para minar as nossas chances, é para abreviar, é para evitar. Porque eles morrem de medo, gente. Eles morreram de medo com o terceiro mandato Lula. Imagina o quarto. 4 vezes eles foram derrotados pela mesma pessoa. 2 vezes pela sucessora dele. É muita derrota consecutiva. É muita derrota consecutiva. Eles elegeram Bolsonaro a fórceps. Na verdade, foram assim. Foram 5 derrotas para uma vitória deles de uma maneira absolutamente estranha em 2018. Todas as outras eleições eles perderam para a presidência da República. Porque o Brasil quer o combate à fome. O Brasil quer, embora ele esteja confuso no debate nacional, ele quer ideologia de esquerda. Ele quer maior igualdade social. Ele quer um país socializado. Ele quer um país civilizado. O brasileiro quer a esquerda. E é esse o pânico da mídia. O brasileiro quer o Lula. E é esse o pânico da mídia. É o presidente mais popular da história. Vargas não conseguiu isso. Nenhuma outra liderança conseguiu isso. É uma sobrevivência política, é uma máquina de fazer política. É uma aula de como fazer política. E mesmo com a gente tendo esse privilégio de conviver com Lula, a gente ainda assim vive com o pior congresso da história.
E coloquem na cabeça, Revista Oeste, congêneres vão dizer que nós estamos a favor do fechamento do Congresso. Eu quero dizer para esses canalhas o seguinte: não, nós não queremos o fechamento do Congresso. Mas o fascismo, que é a ideologia que vocês professam, ele surge do apodrecimento do sistema democrático. Quem define isso muito bem é o professor Pedro Serrano. O fascismo, ele não é meramente um espelho invertido da democracia, ele é a degeneração dos processos democráticos. Ele surge dentro dos defeitos da democracia, e a democracia tem defeitos. A democracia nem sempre ela nos representa, a democracia frequentemente passa as pessoas para trás. É sobre isso que a gente tem que colocar. Então, meus caros, é sobre isso que a gente tem que desenvolver. Tá? Essa é a importância de tudo que a gente está fazendo por aqui. Deixa eu ver uma coisa só rapidinho, mas isso tudo é muito importante. Mas é isso, gente. A gente precisa desenvolver esses argumentos. E a gente precisa desenvolver esses argumentos no sentido de entender as investidas deles. Eles vão tentar sempre inverter o argumento. Ditadores somos nós, ditador é o Alexandre de Moraes, ditador é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não é uma ditadura. Eles estão sendo punidos pelo processo golpista que eles iniciaram. Eles estão sendo punidos por serem gananciosos e tentarem ficar no poder para sempre. Esse é o problema. Essa é a questão toda. Porque senão, meus caros, e vamos por dentro de tudo. Então é importantíssimo, gente. É importantíssimo vocês desenvolverem todas essas questões para a gente não se perder nesse debate que a gente está colocando aqui em desenvolvimento, gente. A gente precisa realmente que as pessoas se armem contra esses fascistas. Entendam, essas vitórias que o Lula e a Dilma tiveram é uma coisa que o José Dirceu lembra sobre isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O PT é uma máquina de vitórias. O PT é uma máquina exemplar, na verdade. O PT é o desenvolvimento de uma teoria de que a esquerda moderada tem a capacidade de civilizar o Brasil. Tem a capacidade de tirar o Brasil do buraco. O PT conseguiu o que o PSDB só sonhou em fazer. O PSDB teve vitórias esmagadoras com Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, mas o seu neoliberalismo e a sua ganância evitaram que eles se propagassem no poder. E aí, como eles não conseguiram as vitórias posteriormente, lançou-se o grande erro na história da ciência política, que é Jair Bolsonaro. Uma volta ao passado sem pedágios, uma volta ao retrocesso sem pensar no que está sendo feito, e a cultura dos golpes sendo adubada através desse novo nome. Bolsonaro é o maior político que surgiu na internet brasileira. É o maior fenômeno de redes sociais. Mas é um fenômeno oco, é um fenômeno vazio, é um fenômeno doente da sociedade. É um defeito também das nossas redes sociais. Fernando Henrique Cardoso ganhou em cima do Plano Real e ganhou em cima da ganância dele, das privatizações, né? Ganhou em cima do dinheiro que os apaniguados dele ganharam. Foram vitórias esmagadoras nos anos 90. Mas as vitórias do PT elas são muito mais relevantes. 2002, 2006, 2010, 2014 e 2022. 5 vitórias.
Nós coordenamos o Brasil, quando eu falo nós, e falo isso sem ser petista, mas falo nós do campo democrático, nós da esquerda, nós que elegemos Lula, nós vencemos no maior período de democracia nesse país. Nós forjamos o processo democrático. Ontem teve eleições do PED do PT, das eleições das direções estaduais e da direção nacional. O PT é uma máquina de votos. O PT é uma máquina de ideologias também, de discussões. O PT fez muito, muito mais, e aí os amigos pisolistas que me perdoem, e eu me identifico bastante com o PSOL também, os amigos pisolistas me perdoem, mas o PT fez muito antes do PSOL começar a fazer as coisas. Então é importantíssimo, gente, a gente ter a consciência disso. Nosso campo político é a vontade real do Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil está cooptado por essas ideologias extremistas, por essa lógica algorítmica que a Sara e o Reinaldo Aragão estão denunciando, que está dentro do plano de negócio das Big Techs, que está dentro do plano de negócios das iniciativas que a gente está vendo. Então, gente, o Lula tem que mudar a postura, tem que ir para a ofensiva e nós temos que parar de falar de resistência. A gente está aqui num ataque à extrema-direita para acabar com essas pessoas, para acabar com o inverno de direita que nós vivemos no Brasil. Nós temos que combater essa noção que os ideologizados somos nós não somos ideológicos. Nós somos muito pragmáticos, nós somos muito antenados ao que a população realmente quer saber. E o que a população quer saber é de não pagar mais imposto para gente milionária. A população não quer trabalhar até morrer. E a população quer o bem-estar social. O bem-estar social tem que ser o nosso horizonte em todas as nossas lutas. Na luta feminista, na luta antirracista, em todas as lutas. O bem-estar social. Uma sociedade respirável. Porque nós enfrentamos também as adversidades climáticas. Então é importantíssimo isso. É importantíssimo que nós tenhamos os partidos de esquerda, as aglomerações de esquerda, os movimentos sociais, o MST, o MTST como propriedades de uma democracia, propriedades de um regime sério. Nós legamos para a sociedade, nós os democratas, o SUS, que salvou as pessoas do caos que Jair Bolsonaro e os planos privados provocaram. Nós estamos do lado certo da história. Pode-se criticar o governo por A, B, C, D ou E, mas qualquer coisa é melhor do que Jair Bolsonaro e o Lula é muito melhor do que o Jair Bolsonaro. O Lula é um líder que não há comparação na história brasileira. Para produzir um novo Lula vai ser muito difícil para a nossa sociedade. E esse é o nosso maior desafio. Produzir novas lideranças, produzir novos rostos. Tem gente boa pintando aí. Tem Érica Hilton, tem Guilherme Boulos, tem Fernando Haddad. Tem muitas lideranças interessantes surgindo. Então é importante, nós temos nomes, nós temos legado, nós temos 5 vitórias nas eleições presidenciais. Ah, mas nos estados a gente perde, nas câmaras a gente perde. A gente pode reverter isso. A gente pode reverter isso. A gente pode reverter esse cenário se vocês pingarem superchats ou pix aqui para o nosso canal, para a gente ter uma estrutura de cobertura. Nós da esquerda, a gente faz muita coisa, gente, nessas mídias progressistas de graça. Então é importante vocês reconhecerem o nosso trabalho aqui na Folha Democrata, financiarem o nosso trabalho aqui na Folha Democrata, darem uma força em tudo que a gente tem feito por aqui. É importantíssimo isso, gente. É importantíssimo que vocês tenham como horizonte o desenvolvimento das nossas ideias. O desenvolvimento do que a gente realmente prega. É isso que nós temos que ter, uma estrada para o futuro. E é por isso que o Reinaldo Azevedo encara os representantes podres desse Congresso como absolutistas do Congresso. Eles não querem a democracia. Eles não querem
a vontade popular. Eles não querem a vontade popular personificada no Lula e eles não querem a vontade popular personificada nas ideias que o Lula defende. Que é essa ascensão social. Que é os pobres chegando na classe média, que é o pobre consumindo, que é o pobre viajando, que é o país sendo reconhecido na ONU, que é o Lula ganhando, por exemplo, um prêmio Nobel. É importantíssimo isso. É importantíssimo isso. E eu queria até provocar o Lucas. Não é que a gente tem que pensar em novas lideranças. Nós temos novas lideranças. Nós temos. A gente tem que parar de dizer que a gente não tem. Nós temos. Lamentável o campo político que tem como liderança Michele Bolsonaro. Lamentável o campo político que tem como liderança Eduardo Bolsonaro. E que esses caras vão pra lata do lixo. Ganharam só em 2018. Ganharam só em 2018. E ganharam de uma maneira suja. Suja. São subterrâneos. São horrorosos. Eu acho que o nosso campo às vezes tem um problema. E me permitam dizer até uma certa covardia de achar que tudo da grama do outro é melhor. Não é melhor. Não é melhor. O que nós temos que disputar são os interiores do Brasil. São as câmaras legislativas. São boçais. São horrorosos. Nicolas Ferreira, liderança do quê? Nicolas Ferreira, liderança do quê? De uma quitanda? É um desgraçado esse cara. Esse cara, se for eleito para algum outro cargo, vai afundar esse país. Vai afundar esse país. É um irresponsável. É um desgraçado. Ataca a população trans o tempo inteiro. Inimigo do trabalhador. É isso que é o Nicolas Ferreira. Eles não têm liderança. Eles nunca vão ter liderança. Porque eles só se valem do bizarro. Porque eles são absolutistas. Eles são autoritários. Eles elegem lixos. Eles não sabem sobre a história do país. Temos que parar de ter uma moral baixa achando que o Nicolas manda alguma coisa. Não manda! Não manda! Nunca mandou! Chegou onde chegou porque sabe usar algumas ferramentas. É ódio e nojo esse Nicolas. Ódio e nojo. É amigo do Bilinski. É amigo do Gustavo Gayer. Como é que a gente acha que isso é uma liderança política? Isso não é uma liderança política. Esses caras não ganharam as eleições. Ganharam só nos seus redutos. Ganharam só no seu nicho. O erro da esquerda é achar que isso é a maioria. Isso não é a maioria. Isso não é a maioria. Nicolas é inimigo do trabalhador. Nicolas é um alvo que a gente tem que colocar. Um alvo, uma meta. Esse cara tem que ser tirado da política. Esse cara é um horror. Então, gente, acordem. Acordem. Tá? É evidente que eu estou dizendo aqui que, óbvio que o Nicolas tem potencial político. Mas não é tudo isso, não. Nunca foi. Nunca será. Não aguenta uma campanha presidencial. E não vai aguentar porque faremos questão de tirá-lo desse páreo. Faremos questão de tirá-lo dessas questões todas. Tanto que é tão covarde que nas semanas que a esquerda está em alta, ele some. É um covarde. Ele não tanca a crítica. Ele não tem uma grandeza de um Luiz Inácio.
O Lula está presente até nos momentos que ele está mal na vida pública. O Lula encarou a prisão de cabeça erguida. Bolsonaro agora está chorando e esse Nicolas é um covarde. É um covarde, é um representante do que a gente viu aí, puxados aí pelo almofadinha chamado Hugo Mota. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.